Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, fisioterapeuta, atuo há 14 anos no Criança Saúde, que é um programa de promoção e prevenção à saúde dos escolares, com uma equipe transdisciplinar. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento do bebê. É uma dúvida muito corriqueira a respeito do tônus muscular do bebê. Então, muitos pais têm dúvidas, nos procuram, ficam preocupados em relação o bebê estar mais molinho, em relação aos marcos motores, ao desenvolvimento dessa criança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos para vocês entenderem que crescimento e desenvolvimento são aspectos diferentes, mas o crescimento ele faz parte do desenvolvimento. Tá? Então, o crescimento ele se refere ao aumento físico do corpo como um todo, ou em suas partes, como o perímetro cefálico, que é acompanhado no follow-up do desenvolvimento do bebê, o perímetro torácico, peso, altura, né, que pode ser medidos aí em centímetros e gramas. Já o desenvolvimento, ele refere-se a uma transformação complexa, né, contínua, dinâmica e também progressiva ao longo desse desenvolvimento, que inclui, além do crescimento, inclui também a maturação neural do bebê, inclui a aprendizagem, os aspectos psíquicos e sociais e a maturação do desenvolvimento motor. Tá? Então, o desenvolvimento neuropsicomotor ele é dependente de dois fatores, a gente diz que são os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Tá? Então, muitos estudos trazem para nós a importância de um ambiente rico em estímulo para o processo de desenvolvimento ser interessante, ser motivador e ele acontecer de maneira natural para a criança. Então, ele é considerado, o ambiente é considerado um fator extrínseco, assim como as questões nutricionais, a alimentação da criança, o que ela ingere, se é uma criança que está exclusivamente em aleitamento materno ou está exclusivamente em alimentação líquida, um leite artificial, ou é uma criança que já tem uma introdução alimentar de uma alimentação sólida, e qual a qualidade dessa alimentação, né? Se há excessos de açúcar, pouco açúcar, se já tem introdução de açúcar, inclusive, né? A gente encontra muitas famílias que fazem essa introdução desde muito pequenininha, a gente sabe que não é um fator saudável para o desenvolvimento, e também as questões ambientais e nutricionais, então elas formam aí os fatores extrínsecos. Ambientais, o estímulo que a criança vai vivenciar, as experiências que ela é exposta, que sejam ricas para que esse processo de desenvolvimento aconteça. E os fatores intrínsecos se referem às características geneticamente determinadas. Então, a genética dessa criança, o tônus muscular tem uma relação com a genética, e também as questões se é uma criança que tem alguma patologia ou não tem nenhuma patologia, o funcionamento desse organismo está ok, para a gente entender que o desenvolvimento também é dependente desse fator, tá? E quanto mais estímulos a criança é exposta, né, a gente sabe que no processo maturacional, no processo de desenvolvimento, nós temos aí uma grande formação de conexões neurológicas, especialmente nessa fase da infância. Então, a gente tem uma sinaptogênese, que é o ganho de conexões neurológicas, o aumento de conexões neurológicas, desde a 27ª semana de gestação até os 2 anos de vida. Né? Então, isso proporciona o quê? Proporciona uma gama, uma janela de oportunidade que facilita o processo de aprendizagem da criança. E o desenvolvimento do bebê, ele ocorre também em relação a esse tônus muscular. Então, quando o bebê nasce, a gente observa aqui nessa primeira imagem, esse bebê num padrão bem flexor, né? Então, um recém-nascido, um bebê dos primeiros meses, ele apresenta esse padrão flexor, então, de membros superiores, os bracinhos fletidos, a perninha fletida, fica todo encolhidinho, também porque ele acabou, né? Ele foi gerado nessa posição, ele acabou de nascer e ele vai ganhando extensão, ele vai ganhando tônus muscular conforme ele vai vivenciando o seu corpo contra a gravidade. Então é uma luta constante, né? Para ganhar o quê? Para ganhar
da gravidade para ganhar força muscular, para ganhar tônus muscular, para ganhar mobilidade. E também nós contamos aí nesses primeiros meses de vida com alguns reflexos que eles vão sendo extinguidos ao longo do desenvolvimento, que vai favorecendo essa mobilidade do bebê. Então a gente observa que esse tônus mais flexor, ele ocorre nos primeiros meses de vida, principalmente logo ao nascer, o bebê vai ganhando essa extensão, porque esse desenvolvimento vai acontecendo. Quando a gente puxa o bebê para sentar, quando ele é muito, muito pequenininho, ele ainda não tem força suficiente para levantar, para trazer a cabeça. Mas conforme ele vai se desenvolvendo nos primeiros meses, ele já vai conseguindo, no puxado para sentar, fazer a força, trazer a cabecinha, então manter essa cabecinha mais estável perto do tronco, tá? E a gente observa quando o bebê apresenta uma hipotonia, que talvez não seja uma hipotonia fisiológica, mas uma hipotonia patológica, é um bebê que muito largadinho, quando faz o puxado para sentar, a cabecinha cai para trás. Um bebê que apresenta pouca movimentação, então é um bebê hipoativo, apresenta posturas alteradas em diversas posições que você coloca, um bebê extremamente molinho, com uma hiperextensão de membro superior, de membro inferior. Apresenta também uma diminuição dos reflexos na avaliação, ou às vezes até a ausência desses reflexos, e um atraso aí ao longo do seu desenvolvimento pode acontecer, tá? Um atraso dos marcos motores. A hipotonia, muitos pais se preocupam, né, e vêm me perguntar, porque quando a gente vai pesquisar sobre hipotonia, ela está muito relacionada a doenças, né, a algumas patologias neurológicas, e isso traz uma ansiedade aos pais, traz uma dúvida, mas a gente encontra muito hoje, especialmente há 14 anos atuando em escola, nos últimos 8 anos a gente tem uma incidência maior, uma prevalência de crianças hipotônicas, idiopáticas, sem causa aparente, tá? E também essas crianças pode estar relacionado com o histórico desses primeiros meses de vida, pode estar relacionado com o desenvolvimento intraútero, mas quando a gente encontra uma criança que apresenta uma hipotonia isolada, ela não tem nenhum outro contexto, né? Então ela não tem nenhuma outra alteração que justifique uma lesão neurológica, um comprometimento neurológico. Tem os exames que são realizados, que muitas vezes não há necessidade de expor a criança a uma biópsia muscular ou uma eletromiografia, a não ser que essa criança apresente outros comprometimentos. Mas quando a criança não tem nenhuma alteração em exames, não tem nenhum outro conjunto, alterações associadas à hipotonia, a gente pode classificar ela como uma hipotonia benigna, pode ser idiopática, sem causa aparente, e isso traz muitos anseios e muitas dúvidas. Por quê? Porque muitas vezes os pais ficam preocupados em relação a ser uma patologia e também eles acabam comparando muito o próprio filho com outros bebês. Mas ele já fica durinho, ele já senta, a coluninha já faz uma extensão maior, o meu ainda não. Então, se a gente pensar, quando o tônus é um pouquinho mais baixo, esse bebê ele vai ter uma agilidade um pouquinho menor e ele vai, sim, desenvolver, mas isso é dependente também do estímulo que ele recebe, tá? Então, é um bebê que dorme muito, é um bebê que fica muito em carrinho, um bebê que fica muito no bebê conforto, é um bebê que é muito colo, pouco chão, pouca mudança de postura, então um bebê que fica muito em supino. O que é supino? Barriguinha para cima, né? Um bebê que fica muito em barriguinha para cima, será que ele vivenciou outras posturas para lutar contra essa gravidade? Porque esse movimento de diversos decúbitos, diversas posturas, o bebê ele vai ganhando extensão de tronco, ele vai lutando contra a gravidade. No comecinho ele eleva a cabeça, ele fadiga, cai, e aí aos poucos ele vai ganhando força muscular, aumentando esse tônus para favorecer que ele sustente por mais tempo a cabeça
contra a gravidade, o tronco contra a gravidade, os braços contra a gravidade, logo ele já está manipulando objetos. Por quê? Porque o desenvolvimento desse bebê ele acontece céfalo-caudal e próximo distal, tá? Então, geralmente a gente percebe quando esses reflexos que o bebê nasce e que eles vão sendo extinguidos, que vão propiciando, quando eles são extinguidos, propicia o ganho de outras habilidades, a gente percebe que o bebê, primeiro ele precisa sustentar essa cabeça, depois sustentar o tronco, para aí sim a gente estimulá-lo a ficar sentadinho. Aí sim ele ganhar a habilidade do sentar. Primeiro ele senta apoiadinho com a mãozinha na frente, depois com a mãozinha nas laterais, mãozinhas atrás, para aí liberar essa mãozinha, conseguir ficar sentado sem apoio. Então é um processo de desenvolvimento. Então o bebê ele precisa desses pré-requisitos, dessas experiências de diversas posturas, de estímulo visual, com brinquedos, com alvo, com meta e objetivo, para o desenvolvimento acontecer. E quando a gente fala de hipotonia, muitas vezes está associada a essa postura do bebê. Então, se a gente observar aqui as duas imagens dessas crianças que estão sentadinhas, uma está de costas, então a gente percebe aí uma cifose aumentada nessa coluna torácica, e a outra está de frente, a gente percebe aí uma barriguinha mais protrusa, né? Então essa cifose aumentada também, e esse abdômen mais flácido. Pode estar relacionado com o grau do tônus muscular, então um tônus um pouquinho mais baixo permite essa postura, né? Essa hipercifose e esse abdômen flácido, ele não segura, mas a gente tem que entender que é uma criança que está em constante desenvolvimento, que é uma criança que está lutando contra a gravidade. Então, dependendo da faixa etária que ela apresentar, não necessariamente precisa-se de uma intervenção ou é algo associado a alguma patologia. Tá? Então, primeiro ficar atento a essa faixa etária. Quando ainda é bebê, ele ainda está ganhando as habilidades, ainda não senta bem sem apoio, é muito provável que esse bebê esteja numa briga com essa gravidade, e se apresenta um tônus um pouquinho mais baixo, vai apresentar uma postura conforme essas imagens. A gente percebe que a coluna do bebê dentro do útero, então aqui nessa imagem dentro da barriguinha da mãe, ela forma um Czinho, né? Então ele nasce, ele continua nesse padrãozinho flexor de membros, e essa coluna vertebral ainda em C, e conforme ele vai ganhando mobilidade, ganhando controle do seu corpinho, ganhando extensão de coluna, ele começa a desenvolver as curvaturas da coluna vertebral, que são curvaturas fisiológicas, são curvaturas necessárias que a gente tem. A curva aqui da região cervical, no pescoço, então essa curvinha aqui é a lordose cervical. Depois a gente tem um abaulamento, que é a cifose torácica. Posteriormente, quando a criança for maior, que ela já desempenha a marcha, já desenvolveu a marcha, uma criança que tem esse corpo bem estruturado, já tem outras mobilidades na posição vertical, ela começa a desenvolver a lordose lombar, tá? E a gente percebe que quando o bebê começa a ficar sentadinho, com apoio à frente, ele já começa a ir trabalhar essa extensão de tronco. Mas é lógico também a importância de deixar o bebê de bruços, né? De barriguinha para baixo, posição prono, para estimular o ganho dessas posturas, dessas curvaturas na região de tronco, na região da coluna torácica, brigando aí com a gravidade, se movimentando, ganhando habilidade, preparando para o engatinhar, tá? Então aqui a gente observa nessa imagem o terapeuta estimulando o bebê no engatinhar, apoiando esse joelho, ofertando aí essa informação tátil proprioceptiva para o bebê entender que essa postura pode ser explorada por ele. Aqui a gente também tem uma outra imagem do bebê no rolo. A gente dá para fazer esse estímulo com o bebê que está na fase do engatinhar, com um rolo de toalha, um cobertor mais fininho, e ofertando essa posição, com brinquedos à frente, para que ele comece a liberar a mão lá na frente e perceba que ele pode fazer essa descarga de peso no joelho, que o engatinhar ele é muito importante. Essa descarga de peso ela é um preparo para a mobilidade, para a motricidade fina posterior do bebê. Tá? Aqui tem uma imagem que traz vários benefícios sobre a posição do bebê em prono, de bruços, e a gente percebe muito, às vezes a mãe fica preocupada
que o bebê, ele está em atraso, já era para estar engatinhando, ou o filho do vizinho já engatinha e tem a mesma faixa etária. Então, quando a gente vai investigar, a gente percebe que é um bebê que talvez não tenha muitas vivências nessa posição. Então, para que ele perceba que ele possa explorar, primeiro ele precisa estar sentando sem apoio, né? Ele precisa ter esse controle bem estabelecido de tronco para o engatinhar, tá? E posteriormente ter vivências nessa postura de gato, né? Essa postura de quatro. Que a gente pode proporcionar com rolinho, a gente pode estimular com brinquedo. O que acontece muito? E essa postura não é só quando o bebê está na fase de engatinhar, a gente tem que deixar o bebê de bruço desde pequenininho, tá? Para auxiliar no ganho aí dessa força muscular de tronco, de cervical, de controle de cabeça, ajuda muito. Só que o bebê, muitas vezes, ele chora nessa posição, ele não gosta de estar nessa posição. E aí muitas mães acabam, né, ficando com dó e não permitem. Então, põe um pouquinho, chorou, a gente já tira. É claro que a gente não vai deixar a criança chorando, mas a importância de estimular, né, de estimular com um brinquedo colorido, um brinquedo com som, para que a criança fique por mais tempo nessa posição. E aqui a gente tem um vídeo, então, do Rafael. E o Rafael está mostrando para a gente a importância de permanecer sentadinho. Então, está recebendo o estímulo, né? Apoiadinho ali no sofá. E ele está manipulando com uma mão só um objeto. Mas olha que bonitinho, né? Então, ele faz a extensão de cabeça para tentar voltar. Ele tenta pegar o objeto. Aí ele vai com as duas mãos, né? Percebe que a outra mão pode. Se joga um pouquinho, porque cansa e fadiga e volta para o centro de novo, vem para frente. Então, é um treino de balance, um treino de equilíbrio e é um treino de mobilidade, de ganho de extensão de coluna. Tá? Então, tá perfeita a postura e a posição. E a importância da gente explorar essas posições e esses ambientes, né? E o mais importante é chão. Então, quando muitas vezes os pais têm essas dúvidas e vêm conversar e acha que o bebê está em atraso ou o bebê está muito molinho, a gente sempre analisa o histórico antes, né? Para entender se há uma necessidade de encaminhar essa criança para o especialista, para o neuro ou para o fisioterapeuta, mas a gente precisa entender o histórico. Então, quando a mãe fala, não, fica muito mesmo, ele é um bebê bonzinho, fica muito em carrinho, muito em bebê conforto, pouco no chão, ou nunca ficou no chão, ou é colo, ou dorme muito, o bebê acabou de acordar, a gente já quer que dorme de novo, aí vai lá e faz dormir de novo. Então, isso conta para esse desenvolvimento, né? Então, precisa ter momentos do brincar, momentos da estimulação, momentos de posturas diferentes, cores são motivadoras, né? Então, a gente ganha desenvolvimento através de metas e objetivos. Então, para o bebê, ele sempre tem um alvo ali para alcançar, né? Para explorar, para que ele nasce com essa curiosidade nata. Então, o bebê sempre tem um alvo que faz com que ele se desenvolva melhor, que faz com que ele tenha motivação. Então, estímulos visuais, brinquedos coloridos, brinquedos com sons. E o mais importante, deixar bastante o bebê explorar as posturas no chão. Então, a gente percebe aqui que nessa imagem, olha, tem o EVA protegendo, tem travesseiros à volta, caso o bebê ainda se desequilibre, que é muito comum, e se jogue para trás, não machucar, né? E também explorar na postura sentada, na postura em prono. O rolar, ele acontece a partir dessas vivências, e a partir do rolar vem os outros ganhos de motricidade. E isso também ajuda no ganho e desenvolvimento do tônus muscular. Tá? O tônus muscular, ele é uma contração residual, então ele é como se o músculo tivesse que estar sempre pronto ali para o movimento. O bebê, quando ele nasce, ele tem esse tônus mais baixo, que é um tônus fisiológico, ele vai ganhando, né, mobilidade, ele vai ganhando força muscular, ele vai aumentando esse grau desse tônus conforme ele vai experienciando, conforme ele vai vivenciando, conforme ele é estimulado, conforme ele vence a gravidade para conseguir se desenvolver melhor. Eu espero ter ajudado com essas informações. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, vocês têm o meu contato, a escola tem meu contato.
Estamos aqui para auxiliar sempre e para ajudar no melhor desenvolvimento e qualidade de vida do filhinho de vocês. Um abraço e até mais.